Olha só, seguinte, acabou o pedaço em que a gente poderia assistir do treino aqui, então a gente vai começar a ser expulso, mas a gente fez algumas imagens do treino aqui no CT Carlos Castilho. Teve a coletiva do Fernando Diniz também? Teve, claro que teve a coletiva, enquanto os jogadores estão chutando a bola aqui pro gol. Acho que estão tentando até acertar o travessão nesse momento. Enquanto eles estão chutando a bola aqui pro gol, a gente vai comentando também um pouquinho, falando, depois a gente vai botar as imagens, obviamente, daquilo que a gente gravou aqui, né? Foi um treinamento, um aquecimento físico. A maioria dos jogadores titulares, né, não estava por aqui, os goleiros, acho que cheguei a ver se o Fábio estava por lá, mas eram jogadores que não tinham jogado, né, na última semana, no jogo de ontem. Fomos, né, pediram para sair de lá, até tá rolando o treinamento ali de alguns jogadores, pediram pra gente sair de lá, só que era até pra gente gravar pra lá, só que lá tá sol também. Enfim, eu tava falando sobre os jogadores, né? Quem tá treinando ali são mais os jogadores que não atuaram ontem. Eu não cheguei a ver se o Fábio tava ou não, mas no geral são jogadores que ou estavam no jogo e não atuaram, ou jogadores que não vêm atuando. A gente viu alguns garotos aqui da base que subiram, né? Acho que o Arthur tava por ali também, tá passando. Vou deixar algumas imagens aí passando e depois mais algumas também, né, com áudio para vocês ouvirem, né, um treinamento era um aquecimento, na verdade, deu pra gente pegar a imagem de aquecimento, mas é um aquecimento com bola, de toque, que tem que desarmar, e é interessante que é um aquecimento que ele visa tanto todos os jogadores, eles tocavam a bola com o pé, a gente estava observando depois, todos os jogadores tocavam a bola, e aí tinha um apito lá, alguma coisa que eles tinham que trocar, quem estava na marcação tinha que trocar de um lado para o outro. Então o que acabava acontecendo? Todos os jogadores tinham pressão na marcação e todos os jogadores tinham o toque de bola. Em resumo, assim, né, bem claro. Os zagueiros estavam com a bola no pé trocando passe enquanto o atacante pressionava e, obviamente, também os atacantes, né, e meias, etc., estavam também trocando passe enquanto os zagueiros pressionavam. E é muito interessante ver esse lado também, né? O zagueiro vai começar o ataque e o atacante vai começar a defesa, algo que o Diniz sempre fala. Algo legal que aconteceu aqui na coletiva, acredito que quem já viu a coletiva já está até comentando aqui embaixo, tá até porque está no título do vídeo também, foi que o Diniz me citou lá no final da coletiva. A coletiva foi muito solta, assim, foi muito legal. A coletiva, eu era acho que o Lessa também falava, eu sou um super defensor de que o Diniz desse mais entrevistas. E aí aqui, obviamente, agora advogando em causa própria, que desse entrevista exclusiva por Raiz Tricolor e tal, mas não só por isso, não. Mas principalmente que desse mais entrevistas, porque eu tenho essa teoria, acho que vocês podem confirmar ou não aí embaixo, vocês podem comentar sobre isso, de que quanto mais a gente ouve o Diniz falando, mais ele convence a gente. Aí você vai falar, não, Gabriel, mas aí beleza, tem uma situação ou tem a outra. Tá, tem duas situações aí nessa conta aí. Você pode ficar mais irritado quando ele tá defendendo um jogador, etc. Mas quando a gente sai do pós-jogo e a gente vai entender melhor, e é por isso que eu vou fazer amanhã. Não vai dar, eu não vou fazer, esse não é um vídeo onde eu fico botando igual eu faço nas coletivas pós-jogo, que eu fico, bota a declaração do Diniz, volta pra mim, eu falo uma coisa, bota a declaração, não, eu separei algumas declarações do Diniz, chegando em casa, eu devo chegar à noite só em casa, né, e provavelmente estão lançando na terça-feira de manhã, eu vou fazer um react e um comentário sobre cada resposta dele, dessas que eu separei, que pra mim são as principais, porque a gente tem a oportunidade de ouvir a minha pergunta, por exemplo, eu jamais faria num pós-jogo, perguntar ele sobre a importância do treinador, do auxiliar dele hoje, dos auxiliares. Até tirei uma dúvida que eu já tinha ouvido alguém falando de que o Eduardo Barros era especialista em montar defesas, e o Diniz até falou que não tem muito disso, mas a pergunta sobre a formação do Diniz, por que ele é tão preocupado com o jogador, isso a gente não tem tanta oportunidade. E aí mais entrevista dessa forma, obviamente, que se torna algo interessante. Eu sempre pedi, né, e que bom que o pessoal também da comunicação do Fluminense entendeu a importância, e obviamente, né, essa coletiva também acontece porque o Diniz estava fora da final e teve a sua coletiva de campeão, a foto com o troféu e etc. Enfim, até também tirei foto com o troféu, o Diniz me deu o troféu lá também, por sinal, botei lá no meu Instagram, não sei se já tá aí agora, né, porque foi a Aline Nastari que filmou, mas o Diniz, ele desce e tá com o troféu ali falando, pesado o troféu, tá. Aí, segura aqui, Gabriel, pra você ver se não é pesado, enfim. Aí ele Nastari filmou esse momento. Mas enfim, legal. No final ele até me cita lá falando que sabe que alguns são tricolores, entende o momento da raiva. E isso eu acho importante, assim, eu vou comentar a coletiva amanhã, mas eu acho importante. Que entender que há trabalho. Vou botar essa citação dele aqui no final, esse último trecho, e aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro,
vídeos do treinamento, beleza? Vamos para os vídeos do treinamento. Um outro vídeo, só para vocês terem uma mínima noção, foi o pouco que a gente conseguiu fazer de imagens. Agora até tá rolando ali algo parecido com coletivo, alguma coisa assim, mas a gente não pode ficar muito tempo aqui, então não vou nem... E obviamente não posso filmar também, então vou respeitar também o pedido deles. 2, 3 videozinhos de treinamento, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu expliquei. Boa, Bilê! Vai, Filipão! Boa! Agora! Bora! Aí, vai, Luan! Joga! Aí! Aqui! Joga aí, Fluminense! Boa! Aí, vai! Tá olhando, define! Define, vai pra definir! Aí! Tá aqui! E agora, 2, 3 minutinhos aí também, a última declaração do Diniz, essa fala dele pra torcida. Amanhã eu repercuto as principais declarações. Ele falou muito de Felipe Melo, ele falou muito sobre formação de jogador, ele falou sobre ele, sobre a consciência que ele tem. Nem tudo é tática, tem muita questão psicológica. Por exemplo, tem táticas que dão errado, igual a do Marcelo Neves tentando aparecer no vídeo quando tá com o modo cinema ativado. E aí desfoca o fundo, entendeu? Aí é táticas que dão errado. Aí, ó. Psicológico. Tamo junto. Até a próxima, valeu. Seria muito justo fazer um grande elogio à preparação física do Fluminense. Foi um acerto. Então, estudar, e você, não porque eu estou falando, vai lá e procura saber por que foi feito isso. E o resultado agora teve o resultado. Será que isso, numa próxima vez, não pode ser um outro tipo, uma outra hipótese de dar um pouco mais de folga para os jogadores que passaram, que a gente pensou nisso, passaram assim muito tempo com as férias comprometidas por causa da pandemia. O Fluminense ia estrear na Libertadores só em abril, que é o campeonato, na cabeça de todo mundo, o campeonato mais importante do ano. Pensando, não, voltou, é porque meio que voltou, porque é uma coisa meio folgada. Tudo que não foi uma coisa assim de gente folgada. Todo mundo trabalha e pensa muito em fazer o melhor. Então, quando eu falo das discussões no futebol, a gente tem que discutir um pouco mais de profundidade. Vocês podem ter opinião, mas assim, procurar saber. Aproveitando agora o que eu falei do Felipe Melo, falar do Thiago Santos. Eu sei que teve uma enxurrada de crítica. Quem conhece o Thiago Santos? Quem aqui viu mais do que 5 partidas inteiras do Thiago Santos e prestou atenção nele? Fazer uma análise assim do que o Thiago Santos é ou o que ele não é. Eu conheço o Thiago Santos há 9 anos. Então por isso que ele veio para cá. Eu conheço o Thiago desde quando ele joguei contra ele ao Dax Silinense. E eu acompanho a carreira dele. Então o Thiago se entra, aí o cara, você coloca, o cara entra já com aquela cruz, se o cara não pode errar, o cara é bom. O cara tem competência, não estaria aqui. Eu já falei mais de uma vez para você, jogador de time grande, não tem jogador ruim. Não existe isso. O cara pode ver momentos bons e momentos ruins, mas ruim, o cara teve que passar num funil que é muito mais difícil. Meu filho faz faculdade de medicina, uma das melhores faculdades do país. É muito mais difícil chegar nesse funil para jogar no Fluminense e se manter no alto nível do que ser estudante de medicina em faculdade de alto nível. Então não tem cara ruim aqui, não tem. E quando o jogador vai mal, o cara não é ruim, ele só foi mal. Então a gente precisa ter mais cuidado. Se a gente tiver mais cuidado, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Então o Thiago, ele pode jogar mal aqui. Amanhã ou depois, papá, não rendeu. Ele como outros que estão jogando bem hoje, pode passar a jogar mal. Porque isso é a dinâmica do viver. As coisas não são estáveis. Ninguém é bom para sempre, ninguém é ruim para sempre. Então eu acho que isso é uma maneira de respeitar. Porque eu tenho certeza que poucas pessoas que fizeram crítica ao Thiago Santos na chegada conhecem o Thiago Santos. Porque ele tem boas qualidades, o cara, como jogador, e eu tenho, para mim, assim, eu trouxe porque eu acredito que ele vai render aqui no Fluminense, como já ajudou a nossa primeira vitória na Libertadores. Então, assim,
Quero agradecer também vocês, a nossa convivência desde 2019 é uma convivência muito boa, mesmo quando a gente diverge, sabe? Vocês vão ter sempre o meu respeito. Espero que a gente consiga conviver bem. Eu sei que você tem alguns aqui que são muito tricolores, muito, e eu respeito também. Respeito quando me critica. Eu sei que às vezes eu tenho crítica porque, pô, mistura um pouco a emoção do torcedor. Entendo pra caramba, tá? E eu quero que essa nossa convivência ela seja cada vez mais saudável. Pelo menos da minha parte vai ser sempre assim. Você é um deles, né, Gabriel? Tricolor, o Lessa. Tá tudo certo. Que vocês consigam, que o Fluminense consiga trazer muitas alegrias para vocês esse ano. Um grande abraço.